Bem, pessoal, agora eu farei uma revisão aqui sobre todo o conteúdo que vimos anteriormente e eu irei utilizar o diagrama de classe da UML para me auxiliar visualmente nessa revisão, certo? Então, o que a gente viu na primeira aula? Nós vimos como abstrair um objeto do mundo real. Isso é, nós pegamos um objeto do mundo real, pegamos as suas características e definições e conseguimos criar um objeto na programação orientada a objetos. Então nós temos aqui uma pessoa ela tem um nome e ela tem um CPF e ela tem duas ações. Ela pode o que? Adicionar um CPF, ou seja, obter um CPF e ela também pode se comunicar. Na aula sobre herança, nós vimos o que? Um objeto herdando características e ações de outro objeto, como nós temos no mundo real. Nós temos um objeto pai, certo? E nós temos um objeto filho que herda característica do pai. Hum, na, na programação é do mesmo jeito. Vai aqui um pequeno detalhe que com o PHP nós só temos herança simples, ou seja, diferente do mundo real, que nós temos um filho que herda características do pai e da mãe. Em PHP nós não temos isso. Um objeto filho, por exemplo, ele só poderia herdar de um objeto pai ou de um objeto mãe, e não dos dois simultaneamente. Uma outra coisa que a gente viu, além disso, dessa herança, é que nós podemos também adicionar características a esse objeto, certo? Como a gente tem aqui um objeto funcionário, ele é uma pessoa, ele herda características e ações de uma pessoa, porém, ele também tem suas características. Isso é, um funcionário, ele tem um número de CTPS, certo? Na aula sobre encapsulamento, nós aprendemos que um objeto ele pode ocultar o seu funcionamento do mundo externo. Por exemplo, na UML nós representamos um nível protegido pelo jogo da velha. Nós representamos um atributo ou um método privado por esse sinalzinho de menos aqui e um atributo ou método público com esse sinalzinho aqui de mais. Do mesmo jeito que nós temos lá na programação. Nós temos o public, nós temos o protected e nós temos o private. Então, a gente pode encapsular, a gente pode esconder do mundo real o nosso funcionamento. E uma outra coisa que nós vimos foi o que? Foi a forma de sobrescrever uma ação. Isso é, uma pessoa ela pode se comunicar de um jeito e um funcionário, uma pessoa que já tem uma carteira de trabalho, ela pode se comunicar de outro jeito. Uma analogia bem simples aqui, nós temos uma pessoa, um brasileiro, ele consegue se comunicar. Um estadunidense, por exemplo, ou um europeu, ou um asiático, ou um africano, ele também vai se comunicar, só que ele pode se comunicar de uma outra forma, certo? Então a gente consegue sobrescrever ações e sobrescrever características da mesma maneira do mundo real. Outra coisa que nós vimos foi a associação entre objetos. Isso é, nós temos dois objetos ou mais, eles funcionam independentemente, porém eu posso fazer uso de outro objeto. Por exemplo, nós temos aqui um objeto usuário, por exemplo, e nós temos um objeto e-mail. Eu posso em algum momento utilizar, isso é, associar esses dois objetos aqui. Em algum momento, o meu objeto usuário ele pode enviar e-mail, ele pode fazer uso do objeto e-mail e utilizar a ação de enviar e-mail, certo? Outra forma de interação entre objetos que nós vimos foi a agregação. Isso é, nós temos dois objetos, só que em algum momento um objeto irá conter o outro. Ou seja, nós temos uma parte e nós temos o todo. Onde, caso o todo ou a parte seja destruído, não afetará o outro objeto. Isso é, nós temos dois objetos aqui independentes, um objeto carro e um objeto produto, certo? Em algum momento, o carro ele vai conter produtos, certo? Porém, se o carro for destruído, o objeto produto ele continuará existindo. Da mesma forma que, se o objeto produto for destruído, ele continuará, ele não afetará o objeto carro.
E a última forma de associação que vimos foi a composição. E qual é a diferença da composição para a agregação? É que na composição nós temos os nossos objetos parte e nós temos o nosso objeto todo. Porém, caso o objeto todo ele seja destruído, as partes também são. Ou seja, há um forte acoplamento aqui. O objeto todo ele é o responsável por criar as partes. As partes elas não existem sem o todo, certo? Eu quero que vocês entendam isso. Então a gente utilizou um exemplo de um banco, onde um banco ele tem a conta corrente e ele tem a conta poupança. Elas são criadas quando a gente cria um banco, certo? Caso esse banco ele seja destruído, as nossas classes conta corrente e conta poupança elas não existem. Ou seja, esses objetos eles não existem, eles só existem no contexto de banco. Então, nesse resumo aqui, nós abordamos os pilares da orientação ao objeto e nós também abordamos os tipos de interação entre objetos. São eles a associação, a agregação e a composição. Bem, pessoal, essa foi a nossa revisão, certo? Nós vimos aqui todo o conteúdo que foi visto anteriormente e eu gostaria de dizer aqui algumas coisas para vocês. Primeiramente, eu sei que eu fui muito repetitivo nas aulas e eu vou continuar sendo repetitivo porque eu quero que vocês realmente entendam o que eu quero passar, certo? Então, algumas vezes eu expliquei uma coisa com alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar é que se vocês forem procurar sobre esses assuntos aqui em blogs ou em outros vídeos, vocês verão que temos exemplos muito parecidos, certo? Porém, a diferença entre esse conteúdo e os demais é que os demais eles só explicam toda a teoria, eles colocam exemplos bem simples como eu fiz aqui, porém eles simplesmente param nisso. E o que acontece? Eu já vi muita gente ter dificuldade quando ela realmente ia partir para o desenvolvimento de um sistema. E é isso que eu farei posteriormente. O que a gente vai ver nos próximos vídeos? A gente vai criar um projeto bem simples, certo? Algo realmente bem simples, onde a gente vai aplicar tudo que aprendemos até agora. A gente vai ver coisas novas. Eu sei também que eu abordei alguns temas aqui superficialmente. Eu irei aprofundar esses assuntos nos vídeos práticos, certo? Então, nos vemos lá nos próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. Continuem estudando e até o próximo vídeo.